1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Boa noite, Consolação. Boa noite. Tudo bem? Ótimo. E você, querida? Muito bom estar aqui com vocês. Sem dúvida. Nós ficamos felizes, né, ter a sua presença e seu carinho e atenção. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, abrindo a sala virtual do Centro Espírita Zilda Gama. Hoje teremos como convidada a Consolação. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores e benfeitores, educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher, neste momento de reflexão, que Consolação trará como tema suicídio, um doloroso engano. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Assim seja. Assim seja. A sala é sua, querida. Estarei aqui ao lado. Obrigada. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nesses momentos de reflexão acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E é sempre uma alegria muito grande quando nós, conectados pelo coração, nos dispomos às reflexões ricas, maravilhosas que a doutrina espírita nos proporciona. E hoje, aproveitando, né, o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é um mês em que nós procuramos conscientizar as pessoas sobre esse drama do suicídio, que aumenta a cada dia. Né? A última estatística da Organização Mundial da Saúde foi de 2012, e eles relataram escreveram no relatório que naquele ano 804 mil pessoas suicidaram no mundo. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Isso sem falar naqueles que tentam, mas não conseguem consumar esse trágico ato. Né? Então, esses que tentam se matar,
são chamados de sobreviventes de si mesmos. E é uma estatística enorme também, né? Pelos mais variados motivos, seja por causas de transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, depressão, que é um grande índice de pessoas que suicidam por conta da depressão, muitos idosos com mais de 70 anos, o índice é muito alto, jovens entre 14 e 25 anos também tem um índice alto de suicídio, crianças, os indígenas, né, que também buscam esta solução, e não existe uma única causa, são vários fatores, né, que contribuem para que a pessoa, numa visão materialista da vida, resolve que não quer mais continuar vivendo, ou pelos mais variados motivos, não é? Então, a doutrina espírita há uma outra causa também de suicídio, é a fome material mesmo. O índice é bem alto também. E quando a gente quer pesquisar, quer ler sobre o suicídio, eu indico a vocês, primeiro, o Livro dos Espíritos. Kardec trata desse assunto nas questões 944 até 957, quando ele dá o título Desgosto da Vida, Suicídio. O livro Memórias de um Suicida. Quem não leu, leia, porque é um livro extraordinário, maravilhoso, belíssimo, não é? E que merece ser lido por nós. Foi um trabalho gigantesco que a Dona Ivone, do Amaral Pereira, escreveu esse livro, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que é um escritor português que suicidou 2 vezes, porque por conta de não aceitar a cegueira. E hoje a gente fica pensando, né? Aquela época, será que não era catarata, né? E que ele tinha, porque não tinha os recursos, né, que a medicina tem hoje. Mas, enfim. E a Dona Ivone, constrangida de colocar o nome do Camilo Castelo Branco, né, no livro, apesar da insistência dele, ela disse para ele que iria usar um pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. E esse livro, em 1926, que Ivone psicografou, ele ficou 30 anos guardado numa gaveta. Não era a época ainda, as pessoas não estavam preparadas para ler este livro. E um outro motivo era que precisava vir as obras de André Luiz para que as pessoas compreendessem, tivessem mais esclarecimento sobre a vida no mundo espiritual. Então, é um belo livro. E a Dona Ivone foi suicida em 4 reencarnações. Então, ela sofreu muito nessa última reencarnação, ainda espiando, né? Reparando o gesto suicida, os gestos suicidas que ela escolheu durante a sua vida.
Para vocês terem uma ideia da misericórdia de Deus e como que o espírito precisa estar preparado para resgatar, né, vivenciar essa prova tão dolorosa, a primeira reencarnação da Dona Ivone, no ano 40 depois de Cristo, ela tinha o nome de Lígia, e ela vivia na Pérsia, na antiga Pérsia, que hoje é o Irã. E ela suicidou e levou ao suicídio o príncipe Sacaran, que depois vem a ser Charles, que foi seu pai numa encarnação, que foi mentor da Dona Ivone, e essa história nós encontramos no livro Sublimação. Então, aí depois dessa reencarnação no ano 40, ela vai reencarnar no século XVI, e somente no século XX é que ela consegue resgatar esse passado delituoso. E até hoje ela socorre os suicidas. É um trabalho belíssimo e muito difícil que a Dona Ivone, do mundo espiritual, continua, né, socorrendo, confortando e amparando. E eu gostaria de ler, para a nossa reflexão, uma mensagem do espírito Sheila, do médium Cleiton Levi, que está no livro Novas Mensagens. E o título é Para e Pensa. E o espírito Sheila diz o seguinte: a um passo do ato desesperado, para e pensa. O suicídio não trará solução para o momento aflitivo que atravessas. A precipitação é trampolim que arroja os incautos no abismo do remorso. Dispões de outras opções para superar a situação problema com a qual te deparaste. Recorre à prece, a fim de te elevares acima das nuvens que te impedem de enxergar a realidade. Procura alguém para aliviares o coração através da conversa amiga. Tenta a leitura edificante. Contas com o amparo invisível de teus mentores espirituais. O conflito que vivencias agora talvez seja um convite da vida para despertares. Arrima-te na fé e segue adiante. Hoje, talvez, o desespero te cerque os pensamentos. Amanhã, porém, a luz retornará como resultado do teu trabalho no bem. Então, uma bela mensagem, né, do espírito Sheila. E ela chama a nossa atenção. Para e pensa. Quando Jesus socorre aquela mulher adúltera que iria ser apedrejada na praça, e que os fariseus perguntam para Jesus o que ele achava, né, que deveria acontecer com aquela mulher, porque a lei de Moisés mandava que apedrejasse. Eles colocaram Jesus numa sinuca, numa armadilha, que eles viviam fazendo isso, né? Para tentar prender Jesus, para dizer que ele estava incorrendo
em erro grave, porque ele estava contrário à lei de Moisés, porque Jesus era judeu. E o que Jesus faz? Ele não responde imediatamente. Ele se agacha, abaixa ali no chão e começa a escrever na areia. Depois, ele se levanta e dá a resposta: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, essa atitude de Jesus é como se ele nos estivesse trazendo o ensinamento. Para e pensa. Conta até 10. Conta até 100 antes de tomar uma atitude que você irá arrepender-se dela muito mais tarde. Porque nós não devemos tomar atitudes no calor da emoção. Então, a Sheila diz, para e pensa. Né? E ela mostra aqui que o suicídio não trará solução para o momento aflitivo que nós atravessamos. É um ato desesperado, é um ato de desespero, é uma solução enganosa. Então, ela fala da precipitação, né? Que eu estava dando exemplo agora de Jesus, que essa precipitação diante de palavras e atos que nós falamos, atitudes que nós tomamos, depois, mais tarde, nós vamos ser corroídos pelo remorso, porque poderíamos ter dado um tempo, ter pensado melhor. E existem, aí ela vai dar opções de recursos espíritas, cristãos, que nós podemos usar para suportar e vencer, às vezes, os problemas difíceis. E Jung tem uma frase muito interessante que ele diz do problema da dor. Ele diz que, às vezes, nós queremos fugir da dor tomando um remédio, usando recursos que nos anestesiam temporariamente. Mas ele vai dizer que a dor precisa ser suportada por nós. E o exemplo de suportar a dor foi dado por Jesus, que suportou a dor. Então, nós precisamos aprender a suportar a dor e não buscar caminhos falsos, enganosos, que dão um alívio temporário, mas que geram depois uma dor maior, porque a dor é mestra, ela educa, ela é escolha nossa. Nós poderíamos progredir pelo amor, mas nós ainda somos teimosos, nós ainda não temos consciência de que podemos progredir pelo amor, então vem a dor e para nos dar uma sacudida, para nos fazer pensar e mudar muitas coisas na nossa vida. Aí ela fala assim, primeiro recorre à prece. A prece, nós ainda não conseguimos avaliar a força da prece, mas precisamos socorrer a prece. E, às vezes, num momento de dor, de um sofrimento muito grande, basta você falar, Deus, Jesus, me socorre, me ampara, que o auxílio vem. Não é?
Aí ela fala, procura alguém para aliviares o coração. Procura um atendimento fraterno no centro espírita. Se precisar, procure ajuda de um terapeuta, né? De um profissional na área da psicologia ou na área da psiquiatria, para que você possa conversar, abrir o seu coração e sentir um alívio. O que nós não devemos fazer é contar para Deus e o mundo os nossos problemas. Isso nós não devemos fazer de jeito nenhum. Ir para Facebook, Twitter, qualquer rede social dessas e nos expormos, nos desnudarmos diante de pessoas que não nos conhecem e que não vão compreender a nossa situação, não é? E que poderão vibrar mal por nós. Nós temos que procurar alguém que nos auxilie. Aí ela fala da leitura edificante. É muito importante a leitura, o estudo todos os dias, nem que seja meia horinha, porque o estudo amplia a nossa mente, amplia os nossos horizontes mentais, nos esclarece e nos dá condições de nós termos aprendizados que, no momento que a gente necessitar, eles afloram, né? E nos auxiliam. Aí ela vai falar do amparo invisível dos mentores espirituais. Nós temos tantos amigos espirituais que querem nos auxiliar. Começa com Deus, nosso Pai. Nós temos Jesus, Maria Santíssima, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, os espíritos familiares, não é? São muitos que querem nos auxiliar e que estão sempre presentes em nossa vida, prontos a nos ajudar quando nós necessitamos. E ela fala também desse conflito que nós vivenciamos hoje, que é uma oportunidade, é um convite da vida, ela diz, para nós despertarmos, para nós alcançarmos uma conscientização melhor e maior do sentido da vida, né? Aí ela vai falar para nós nos apoiarmos na fé, a fé em Deus, a certeza da presença de Deus, né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 14, 15, 16, 17, Kardec vai nos orientar, aqui é Kardec, não são instruções dos espíritos, é o próprio Kardec, que ele vai falar sobre o suicídio e a loucura. E ele vai explicar aqui que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E ele vai no item 16, ele diz: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. E aí ele vai discorrer sobre esse assunto. E a maior o combate, vamos dizer assim, a luta do espiritismo é para vencer o materialismo.
porque essas ideias suicidas são fruto do materialismo. Por isso que Kardec fala que, olha, da incredulidade, a dúvida sobre o futuro. As pessoas que acham que a vida está exprimida ali entre o berço e o túmulo, que não havia nada antes e morreu, acabou, né? É aquela fala, né? És pó e ao pó retornarás. Essas ideias fazem com que a pessoa se desespere e se mate. A reencarnação é importantíssimo na nossa vida, nós termos a certeza da reencarnação. Mas, tão importante quanto nós termos a certeza da reencarnação é nós termos a certeza de que nós somos espíritos imortais. Então, essa certeza da imortalidade da alma, que nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui, nós somos espíritos. A nossa vida verdadeira é a pátria espiritual. De lá nós viemos e para lá nós retornaremos. Como já aconteceu milhares de vezes nas nossas encarnações. Não é a primeira vez que nós estamos encarnados. Então, o espírito Sheila nos mostra aqui, né, para nós não deixarmos o desespero tomar conta dos nossos pensamentos. Porque se nós buscamos o recurso da prece, as leituras edificantes, uma conversa com alguém que possa nos ouvir com amor e nos auxiliar, é muito importante. E se alguém chegar para você, ou você perceber que a pessoa está com ideias suicidas, converse com ela. Converse com amor, com paciência, com bondade. Fala com ela, olha, tudo passa nessa vida, tudo muda. Dê-se um pouco mais de tempo. Amanhã você vai enxergar esse problema de outra forma. Porque se você fizer uma prece sincera, os espíritos vão te esclarecer. Então, é muito importante esse diálogo, essa paciência. Porque, às vezes, as pessoas acham que o suicida não dá sinais de que ele está com essas ideias. Ele dá sim. Procura na internet uma palestra do Rossando Klinge, no YouTube. Ele fala sobre isso. E vários autores falam sobre isso. Não é? Existem sinais. As pessoas, às vezes, começam com umas frases, uns diálogos, assim, tipo, eu não quero mais ficar aqui, eu não gosto dessa vida, eu não gosto desse mundo, eu não acredito em Deus, Deus não acredita em mim, eu estou abandonado, eu estou sozinho. Presta atenção, porque isso pode ser sinais de que a pessoa está com ideias suicidas. Vamos ver um pouquinho aqui o que Kardec vai dizer para nós no Livro dos Espíritos. A questão 944. Kardec pergunta assim: tem o homem o direito de dispor da sua vida?
E os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. Porque a vida é de Deus, a vida não é nossa. Então, Ele é o Senhor da vida. Ele nos dá a vida e só Ele pode nos tirar a vida. Então, o não matarás que Moisés trouxe nos 10 mandamentos é atualíssimo, é lei divina, é um mandamento. Não matarás, ponto. Não tem vírgula, exceto em casos tais. Não existe isso. E aquele que mata vai responder seriamente diante da sua consciência, diante da lei de Deus. Nós estamos vendo aí uma situação triste, né, do Brasil com essa questão do aborto, e a nossa Constituição fala claramente que todos têm direito à vida. E nós, não é bem isso que nós estamos vendo. Então, nós precisamos orar para que esses homens responsáveis pelos destinos do nosso Brasil se conscientizem da gravidade dessas decisões equivocadas que eles tomam. Eles vão responder por isso, né? E, infelizmente, nós vemos muitos espíritas que se dizem cristãos e que se dizem espíritas, que apoiam essa ideia terrível do aborto, né? Que não é a nossa reflexão de hoje. Tem um livro da doutora Marlene Nobre, que foi uma médica, né, ginecologista maravilhosa, estudiosa. O livro se chama O Clamor da Vida, em que o livro é todinho ela analisando essa questão do aborto. Aí, Kardec vai perguntar, são várias questões, nós vamos só citar algumas. Ele vai perguntar se uma pessoa, não na questão 951, ele pergunta assim: não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Ou seja, uma pessoa está passando ali na beira de um rio, por exemplo, e ela vê alguém se afogando. E naquela ânsia de salvar a vida da pessoa, ela se joga no rio. Ela esquece que ela não sabe nadar. E, às vezes, ela desencarna para tentar salvar a vida do outro. E Kardec pergunta: isso é suicídio? E os espíritos dizem: não. Isso é sublime. Porque nós seremos o sacrifício da vida. Não constitui suicídio porque a pessoa não tinha a intenção de se matar. Então, isso é um gesto sublime. E os espíritos dizem que Deus se opõe a todo sacrifício inútil, né? Então, é o desinteresse, é a vontade de ajudar. Na questão 952, Kardec vai perguntar: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir?
por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício do fumo, aqui não vai nenhuma crítica, tá? O vício do fumo. Ela fuma muito, há anos. De repente, ela aparece com um problema na garganta. Ela vai ao médico. E o médico diz a ela: olha, você está com um problema aí na garganta. Você precisa parar de fumar imediatamente. Porque isso, se você continuar fumando, isso vai se transformar num câncer e você poderá morrer. O que a pessoa faz? Ignora, continua fumando. O câncer vem, a pessoa desencarna. O que é isso? É um suicídio moral ou involuntário. Por quê? Porque a pessoa tornou aquele vício um ato, um hábito tão arraigado em sua vida que ele não consegue resistir. Então, aí os espíritos dizem: não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. E aí Kardec vai, ao longo dessas questões, conversando com os espíritos. E ele pergunta também se as pessoas que perdem um ente querido e resolvem que não aguentam a saudade e querem se matar para encontrar-se com aquela pessoa, se isso acontece, ela vai encontrar? E os espíritos dizem: não encontra. Se a pessoa, a mãe que perdeu um filho, e ela está com muita saudade do filho, aí ela resolve se matar para encontrar com o filho. Ela não vai encontrar com ele, porque a vibração dela, o padrão vibratório, a afinidade dessa mãe está num plano de muita dor, muito sofrimento. Ela vai ficar presa ali, naquela região, triste, ela não vai conseguir encontrar com seu filho. Então, se ela quiser encontrar com o filho, o que ela tem que fazer? Viver. Viver até quando Deus determinar, né, a volta dessa mãe ao mundo espiritual. E Deus nos proporciona recursos, todos os que nós falamos antes, né, da prece, de pedir ajuda aos amigos espirituais, o sonho. Quando nós dormimos no repouso do corpo físico, nós, espíritos, nos afastamos do corpo e vamos viver a vida de espíritos. E aí nós encontramos com os nossos entes queridos e matamos a saudade. Porque Deus é amor, é misericórdia. E Ele sabe da nossa saudade, da saudade daquela mãe. E olha, a saudade, Chico Xavier falava isso, e a gente já ouviu o espírito comunicar na reunião mediúnica, não suicida, espírito que desencarnou, e dizendo que a saudade está presente nos dois planos da vida. Nós, encarnados, sentimos saudades dos entes queridos que se foram. E eles sentem saudades de nós. Então, são situações
que nós precisamos aprender a ter força para suportar e para vivenciar, porque Deus não abandona ninguém. Então, esses recursos espíritas que nós encontramos nos auxiliam muito, conforme a mensagem do Espírito Sheila, né? São esses recursos. E voltando aqui um pouquinho na questão 944, e juntando com essa da 952, que Kardec pergunta para os espíritos, na 944, se o homem tem direito de dispor da sua vida. Eles falam que não, e eles completam: o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, a pessoa que pega uma arma, dá um tiro na cabeça, que sobe num prédio, se joga lá embaixo, se joga sobre as rodas de um trem, é um suicídio voluntário. Mas existe o suicídio involuntário ou inconsciente. Porque aí Kardec vai perguntar: não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, o suicida, no caso dos suicidas, existem agravantes e atenuantes, que não cabe a nós julgar. Só Deus vai julgar, só Deus vai saber. A nossa postura é de ter compaixão, misericórdia com esses nossos irmãos, orar por eles. Porque nessas questões do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o maior sofrimento do espírito no mundo espiritual. E os espíritos respondem: é o desapontamento. Ou seja, aquela pessoa queria morrer e se vê viva no mundo espiritual. Aí ela entra numa culpa, num remorso muito grande, e existem muitos recursos que a espiritualidade, que o amor de Deus providencia para que as pessoas, os espíritos, sejam aliviados. Então, no livro Memórias de um Suicida, ele vai mostrar o Vale dos Suicidas. Aqueles espíritos que fala Vale dos Suicidas, mas é uma região. Eles são atraídos ali por afinidade, cometeram o mesmo crime. E eles ficam ali durante um tempo. Quando eles têm condições de sair do vale, passa ali um carro branco, muito cheio de luzes, tocando uma música linda, calmante. E nesse carro está escrito, um carro enorme, como se fosse um comboio de um trem, escrito, um vagão, né? Escrito Legião dos Servos de Maria. E ali estão os legionários de Maria, dos servos, né? Que vão recolhendo esses suicidas, levando para o Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, levando para uma colônia correcional no mundo espiritual. Essa é uma forma de socorrer os suicidas. Além disso, são feitas reuniões no mundo espiritual para auxiliá-los. Eles são encaminhados para reuniões de desobsessão aqui no nosso plano. E são espíritos que já passaram um longo tempo sendo
socorridos no mundo espiritual, abrandado a sua condição, porque o médium não suportaria receber os espíritos suicidas sem uma preparação feita pelos espíritos no mundo espiritual. Porque, conforme o Camilo Castelo Branco diz no livro Memórias de um Suicida, o suicida é clandestino até no mundo espiritual, porque o contato dele com outro espírito ou com os encarnados, nós não suportaríamos a vibração, né, desse espírito. É tudo escrito no livro Memórias de um Suicida. E uma outra bênção enorme, recurso grande, que Deus providencia para os suicidas é a bênção da reencarnação. Ele reencarna, uns, conforme a condição deles, eles passam pouco tempo no mundo espiritual, porque o sofrimento deles é enorme, eles enlouqueceriam no mundo espiritual. Então, é providenciado a reencarnação. Leiam no Memórias a história do Mário Sobral, que é uma bela história e que ele reencarna imediatamente. Então, a misericórdia de Deus é imensa. Nós vemos o exemplo de Jesus com Judas. Judas, suicida, num momento de desespero, de remorso, de culpa muito grande, quando ele vê o que aconteceu com Jesus. Porque Judas foi um discípulo equivocado, ele não entendeu a missão de Jesus. Jesus falava de um reino, que ia implantar aqui um reino, e Judas e outros discípulos não entendiam, eles falavam, mas o mestre só anda com vagabundos, com leprosos, com mendigos, com prostitutas, com pessoas de má vida, não tem ninguém que tenha dinheiro para ele implantar esse reino. Eles não compreendiam que Jesus, várias vezes, ele falou: o meu reino não é deste mundo, meu reino vai ser implantado no coração dos homens. É o reino do meu Pai que está nos céus. Mas os discípulos não entenderam. Então, Judas, naquele afã de ajudar a construção desse reino, ele faz um trato lá com os fariseus, o pessoal do Sinédrio, e deu no que deu, com as 30 moedas e tal. E o que, quando ele vê o horror que ele foi abandonado por aqueles a quem ele negociara a vida de Jesus, que ele vai lá devolver as moedas, não é, que ele não queria, e aqueles homens insensíveis dizem para ele: que temos contigo? Isso é lá, problema seu. E não querem saber. E Judas, no momento de desespero, ele se mata. Não é? E Jesus, lá na cruz, quase já nos instantes finais da sua jornada terrena, os espíritos das altas esferas vêm ali para estar com ele, e um deles se aproxima de Jesus, que é uma história, uma mensagem de Humberto de Campos, que chama O Anjo da Caridade. E ele, então, se aproxima, e quando ele se aproxima, Jesus balbucia algumas palavras, e ele coloca o ouvido bem próximo da boca de Jesus, para ouvir o que Jesus estava dizendo. E Jesus diz a ele: socorre Judas. E o anjo da caridade sai rapidamente
para ir socorrer Judas, que havia se matado, suicidado. Então, é uma mensagem belíssima de Humberto de Campos, mostrando aí o socorro e o perdão de Jesus à traição, né? Ao equívoco de Judas. Então, o socorro se faz presente para todos, porque a misericórdia divina se faz para todos. Todo erro é reparável na visão da doutrina espírita, da misericórdia e da justiça de Deus. Não existe erro irreparável. Todos são reparáveis, inclusive o suicida. E, através das nossas preces, eles recebem esse bálsamo, esse alívio das dores terríveis que eles vivenciam. Né? Encerrando a nossa reflexão, que nós já estamos no nosso horário, eu queria deixar registrado aqui o telefone do CVV, é o Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho belíssimo por telefone, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Foi fundado por espíritas há mais de 60 anos. E eles se miraram no exemplo dos samaritanos de Londres, que faziam esse trabalho. Então, a pessoa liga, conversa com um atendente, né, com um plantonista lá, e ele vai orientar a pessoa, aquele que está com ideia suicida. E eles relatam que nas épocas de festas, no final do ano, Natal, passagem do ano, os índices de ligação para o CVV aumentam demais. Muitas pessoas que se sentem solitárias, às vezes sem família, e pensam em se matar. E eles socorrem, né? Com a palavra e tal. E é um trabalho belíssimo, difícil, né? Mas belíssimo. Mas eles relatam também, os plantonistas lá do CVV, que o índice de pessoas que ligam para agradecer ao CVV ter salvo as suas vidas é enorme. No passado, eles ligaram desesperados e foram auxiliados pelos plantonistas, os socorristas do CVV. Então, o telefone é 188, 188, no Brasil inteiro. A ligação é gratuita, seja de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. E eu gostaria de encerrar com uma conversa, um diálogo, um trecho de um diálogo de Jesus com Aníbal de Silas, que está na terceira parte, no capítulo 1, A Mansão da Esperança, do livro Memórias de um Suicida. Por que Maria Santíssima tem essa legião dos servos de Maria? E Jesus vai dizer para Aníbal de Silas: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos, que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes
hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra. Desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever, que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. Então, com essas lições belíssimas do livro Memórias de um Suicida, nós encerramos essas singelas reflexões desta noite, rogando a Jesus que tenha misericórdia, que a sua presença, o seu amor, uma gota do seu amor se faça no raciocínio, na mente e no coração dessas pessoas, para que elas busquem a fé, a prece, a confiança em Deus, que é nosso Pai, para não sofrerem mais tarde, durante muitas reencarnações dolorosas, para reparar esse gesto tresloucado do suicídio. Muito obrigada, Joana, obrigada a todos que estão aqui conosco, que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado pelo carinho e atenção de sempre que nos atende, tá, próxima? Foram várias reflexões que certamente os nossos companheiros irão, né, pensar mais um pouquinho enquanto a dor o atinge. Verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Um abraço para todos. Boa noite. Uma boa noite, tchau, querida. gente. Tchau. Audio Jungle.